Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi, eu sou astróloga, terapeuta e nômade. E o processo de autoconhecimento para mim é algo que eu acho que está alinhado aí na minha vida, no meu dia a dia e no meu trabalho por muitos e muitos anos. Eu sempre gostei muito de revirar e de remexer processos internos, buscar identificar sentimentos, isso desde muito pequena. E eu confesso que quando eu era pequena, isso era um grande problema para mim, porque eu não entendi o porquê que eu gostava tanto de buscar isso e de entender de onde vinham esses sentimentos, sendo que muitas vezes isso não auxiliava o meu lado prático, nem um pouquinho. Então eu sofri um pouco com isso, até eu conseguir entender que isso era um traço de personalidade meu e que era importante para o meu desenvolvimento também. Isso é uma coisa que só o autoconhecimento pode trazer pra gente. Todos esses questionamentos que vêm muito da nossa infância podem nos auxiliar a entender e até começar esse processo de uma maneira consciente. Porque, ao meu ver, o autoconhecimento, ele tá aqui com a gente o tempo todo. Mas quando a gente ganha consciência dessa ferramenta e de entender como a gente pode vivenciar uma vida mais alinhada com os nossos propósitos, com os nossos processos, é aí que a gente começa a evoluir mais nesse lado e entender mais sobre nós mesmos. O autoconhecimento, como a palavra mesmo diz, é o ato de conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo é entender um pouco mais sobre os nossos gostos, sobre as nossas reações, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas possibilidades, sobre os nossos afetos. Então, isso engloba uma série de coisas muito importantes na nossa vida. E que quando a gente ganha consciência dessas sensações, dessas reações, dessas ações, desses sentimentos, a gente tem mais competência e habilidade para receber o que a vida traz pra gente também. Essa palavra ela tem ganhado muito palco ultimamente e eu sinto que é importante a gente conversar sobre isso e entender que o autoconhecimento ele é um processo. Não existe um momento, um lugar em que a gente chegue e que a gente vá se conhecer por completo. Simplesmente porque desde o momento em que a gente abre os nossos olhos até o momento que a gente fecha os nossos olhos, isso diariamente ou na nossa vida, a gente está nesse processo de se conhecer, porque cada vez que a gente reage a alguma coisa, ou tem um padrão de comportamento, ou encontra um sentimento novo que a gente não teve que lidar até agora, mas aconteceu alguma situação na nossa vida que trouxe esse padrão de comportamento pra gente, a gente está aprendendo sobre a gente. Então, enquanto a vida está acontecendo, a gente está ganhando esse autoconhecimento também. I believe the key to self-knowledge was emotion, not logic. E pesquisando para fazer esse vídeo, para falar sobre esse assunto, eu encontrei muitos textos e muitos artigos falando da importância do autoconhecimento e do quanto a gente trabalhar o autoconhecimento, conhecer a si, né, traz pra gente uma dominação, um controle da nossa vivência, do que a gente faz no dia a dia. E eu vou trazer o meu ponto de vista que é um pouco diferente disso, porque eu não sinto que a partir do autoconhecimento a gente ganha controle, né? Porque de verdade o que acontece na nossa vida muitas vezes é incontrolável. E o autoconhecimento não é uma ferramenta para a gente dominar essas ações. O autoconhecimento é uma ferramenta para a gente encontrar ações mais qualificadas para a gente, que tenham mais sentido, mais propósito interno. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, e eu passo por isso muitas vezes nos meus atendimentos, em que muitas pessoas chegam para fazer um atendimento de astrologia ou um atendimento terapêutico e trazem para mim esse processo de eu quero descobrir no meu mapa natal que característica que eu tenho para que eu possa conseguir
dominar ou melhorar essa habilidade. E eu acho isso muito justo, porque de fato, quando a gente conhece, a gente passa a ter muita sapiência sobre esse assunto, então isso fica muito mais fácil da gente dominar. Mas eu acho que mais importante é saber disso para acolher, porque a partir do momento que a gente acolhe, a gente vivencia com mais amorosidade. E eu passo muito por esse processo, já passei muito por esses processos a minha vida toda. Quando eu era pequena, principalmente na adolescência, eu percebia que eu tinha uma vontade de alguma coisa que eu não sabia o que era. Até eu me sentia um pouco insatisfeita com tudo que acontecia ao meu redor, né, com a minha vida no geral. E eu percebi que, de certa forma, depois de muito tempo se passar e depois eu experienciar muito com as viagens e também com as meditações, quando eu fazia muitas meditações, que não é o caso agora, mas quando antigamente eu meditava bastante, eu passei a experienciar e vivenciar essa inquietação como uma vontade de buscar alguma coisa, que não é alguma coisa que talvez eu encontre, mas que é um pedido da minha alma de nunca deixar de buscar. Então eu passei, ao invés de julgar ou de culpar esse sentimento, eu passei a acolher e trazer isso para os meus projetos, para o meu dia a dia, entender que eu posso trabalhar de uma maneira mais amorosa com essa alma inquieta também. Então, ao invés de dominar, de julgar ou de tentar controlar, eu passei a acolher e abraçar esse sentimento. E isso é muito gostoso, isso é muito bom de se ver. Só que também eu quero falar que não é só sobre esse acolhimento e esse sentimento gostoso de abraçar coisas que a gente desconhecia até então, né, que se trata o autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente se depara com grandes sombras e com sentimentos muito desafiadores nossos que a gente não gosta de ter, não gosta de falar para os outros que tem também, finge que não existe, mas tem, fica latente, né? E conhecer esses sentimentos é importante para que eles não nos dominem, porque a partir do momento que a gente traz clareza para isso não fica tão rotineiro, né, tão de costume assim na nossa vida. Como, por exemplo, sentimentos de inveja, sentimentos de ciúmes, que são coisas que a gente tem, uns mais, outros menos, cada um no seu nível, né, de entendimento e de vivência desses sentimentos. Eles existem e a partir do momento que a gente busca conscientemente olhar para eles, não fingir que não existe, colocar para debaixo do tapete, mas olhar para eles de fato, a gente passa a trabalhá-los e não deixa que eles trabalhem ou dominem a nossa vida desse jeito. Eu acredito que conhecer a si é uma oportunidade muito legal, muito bonita da gente celebrar quem a gente é, mais do que qualquer outra coisa. Então, no momento em que a gente se conhece, no momento em que a gente conhece partes nossas que muitas vezes a gente só vai deixando para debaixo do tapete, a gente consegue celebrar essas partes também. Isso é um processo super importante para algo que eu acho extremamente relevante na nossa vida, que é a autonomia. Porque no momento em que a gente conhece o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente sente, as coisas que a gente tem repulsa, as coisas que a gente é apaixonado, tem admiração, enfim, quando a gente conhece o máximo possível desses traços da nossa vida, da nossa personalidade, a gente não deixa que outras pessoas falem pra gente o que a gente tem que fazer, ou o que a gente gosta de fazer, ou o que a gente deveria fazer com o que a vida faz da gente. Então isso traz muita autonomia para a nossa vida também. E além de trazer autonomia e não deixar que outras pessoas ditem o que a gente deve fazer por nós, a gente também tem uma oportunidade muito mais interessante de encontrar caminhos verdadeiramente alinhados com a nossa vida, com a nossa essência, com o que faz sentido pra gente. Junto com esse processo de autonomia, esse processo de reconhecimento, eu acho que o autoconhecimento, ele abre portas
também para a gente encontrar referências internas na nossa vida. Isso porque a gente tem sempre muitas referências externas, então tem muitas pessoas que a gente admira, que a gente quer seguir o mesmo caminho, os mesmos passos ou coisas parecidas que seja, ou até referências externas que a gente segue mesmo não querendo seguir, caso de traumas familiares, crenças familiares também, que a gente é ensinado desde pequenininho. Isso faz parte também de quem a gente é. Então, essas referências todas externas que acabam virando internas, elas fecham um pouco o ciclo para que a gente olhe para quem realmente a gente é, para quem a gente quer ser ou gostaria de ser. Se autoconhecer, buscar entender quais são essas crenças que talvez nos limitem, ou por que a gente admira tanto alguém que quer seguir passos tão parecidos, ou será que de fato eu quero seguir esse caminho, ou é só as referências que eu tenho, externamente falando, né? Pessoas que eu admiro que seguem esse caminho também. Então, o autoconhecimento, ele traz questionamentos para a gente pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu gosto? E isso traz a gente para mais perto da gente mesmo. E isso é tão importante nos dias atuais e eu acho que vai sempre ser importante porque muitas vezes a gente vive uma vida no automático, né? Então, quantas pessoas a gente não conhece que nem sabem de fato do que gostam, da onde tem vontade de ir, o que quer conhecer. Eu acho que muitas pessoas que passaram a viajar ou passaram a buscar outros meios de se viver, né, passaram por essas reflexões e ainda passam na vida toda, claro. Eu tenho inclusive aqui no canal um vídeo que eu falo sobre como esse processo de reconhecimento, de autoconhecimento que aconteceu na minha vida, ele se deu por conta de experiências externas que foram as viagens. Então eu acho muito importante a gente também aproveitar, né, ferramentas que tragam pra gente essa possibilidade, ferramentas externas mesmo, que tragam essa possibilidade de reflexões internas. No meu caso, foi muito as viagens, atrelada a várias outras ferramentas que eu utilizava na minha vida e no meu trabalho. Então, a astrologia desde sempre foi uma ferramenta de autoconhecimento. Eu acho que até uma ferramenta de pesquisa para mim na minha vida, porque como eu sempre gostei muito de cavucar esses sentimentos e obviamente eu não tinha conhecimento, né? Não tinha, quando eu era pequena ou quando eu era adolescente, eu não tinha muito conhecimento. Eu encontrava nos planetas, na simbologia, um pouco desse conhecimento. Então eu fui me afeiçoando a essa ferramenta. E depois, claro, encontrei várias outras ferramentas atrelado, obviamente, à psicoterapia, porque eu tenho certeza que é uma parte muito importante do autoconhecimento. A gente está sempre buscando estar fazendo terapia, mesmo que a gente goste, se afeiçoe a outras ferramentas de autoconhecimento, ferramentas energéticas. É muito importante que a terapia sempre esteja com a gente, apoiando nesse processo. Ao longo da nossa vida, a gente vai encontrando ferramentas e possibilidades que se alinhem mais a esse processo de autoconhecimento pra gente, que tragam a gente para mais perto da gente mesmo, de compreender caminhos mais alinhados para nossa vida. Então eu acho que experimentar o máximo possível de ferramentas para entender o que está mais alinhado para você é interessante, porque para mim, eu tenho várias ferramentas que são super maravilhosas na minha vida e fazem muito sentido para mim me conhecer um pouquinho mais, mas para você pode ser que não seja tão interessante assim. Então, é importante a gente experimentar dentro desse processo também. E com o auxílio dessas ferramentas, eu descobri algumas reflexões que eu posso fazer no meu dia a dia e que me auxiliam muito nesse processo. E eu vou passar para vocês agora, então se vocês quiserem já pegar um papel e caneta para anotar, para ir respondendo o que a gente for falando aqui, vai ser super legal também. A primeira reflexão que eu passei a fazer
por muitas vezes na minha vida é o que eu responderia se alguém me perguntasse agora o que eu faço da vida. A gente tem uma tendência muito grande quando falar sobre o que a gente faz da vida a falar do nosso trabalho, né? Então, do que a gente ganha dinheiro, por exemplo. E, bom, eu sou de São Paulo, eu sou paulista, então isso sempre teve muito na minha vida, né? Sempre que me perguntavam o que eu fazia da vida, a primeira coisa que eu respondia era o que eu estava fazendo no momento. Então, eu tô trabalhando em tal coisa, eu sou enfermeira, tô trabalhando no SAMU, eu tô trabalhando como astróloga. E isso ainda faz muito parte da minha vida, só que quando eu passei a viajar, eu percebi que eu já mudei um pouco mais esse discurso, porque não era só o que eu fazia da minha vida em relação ao trabalho, mas também o que eu fazia, como eu vivia, né? Isso era algo que eu sempre gostava de falar. Então eu falava, eu sou viajante, eu, sei lá, eu sou nômade, alguma coisa relacionada a viagens também. Porque essa é uma forma como eu me reconheço e como eu quero que as pessoas me reconheçam também. Mas será que é só isso? Será que eu sei, dentro desse trabalho que eu gosto tanto de fazer ou dessa vida viajante que eu gosto tanto de levar, será que eu sei quais são as outras atividades que eu gosto de fazer também? Será que eu sei quais são meus hobbies? Será que eu sei o que está fazendo sentido para mim fazer agora nessa fase da minha vida? Porque também tem isso, as coisas mudam, né? Então a gente não necessariamente precisa estar fazendo sempre a mesma coisa. Mas será que eu sei, né? E aí isso é uma coisa que eu sempre busco refletir. Será que eu sei o que eu estou fazendo da vida agora? Que não é só trabalho, no caso. Então eu acho que é uma reflexão super interessante para a gente auxiliar o processo de autoconhecimento. A segunda reflexão que a gente pode fazer nesse processo é como você age, né? Eu sempre me pergunto, como eu estou agindo dentro dessa situação? Porque quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade de entender os meus sentimentos, né? E por isso eu era uma criança muito reativa. E essa criança muito reativa virou uma adolescente muito reativa, que virou uma adulta muito reativa também. Sempre que eu penso quando eu tenho uma reação muito enérgica ou não consigo reagir da forma como eu gostaria de reagir, eu penso por que eu estou reagindo dessa forma. Porque o porquê eu estou reagindo dessa forma vem de algum sentimento que eu não estou compreendendo. Isso, obviamente, que não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, é uma coisa que me ensinaram, que terapeutas me ensinaram, que a minha psicóloga me ensina sempre também. Então, é uma maneira da gente buscar escavar os nossos sentimentos, né? Entender um pouco mais sobre os nossos sentimentos, porque se a gente entende sobre os nossos sentimentos, a gente vai entender também muito mais sobre as nossas reações na vida. E já que a gente falou sobre reação, então a terceira questão, a terceira reflexão que a gente pode fazer é o que está de automático na minha vida agora? Quais são as coisas que eu faço automaticamente? Quais são as coisas que estão muito impregnadas no que eu falo, no que eu faço no dia a dia, na minha rotina? Tudo isso que é automático são coisas que a gente faz, que a gente age através do nosso inconsciente, ou seja, são coisas que a gente não conhece ainda e que a gente tem a oportunidade de conhecer através do autoconhecimento, através de ferramentas que podem nos auxiliar. Então, marcar e lembrar o que está de automático na nossa vida é um exercício interessante para a gente buscar mais coisas a se conhecer. Não que a gente precise, nesse exato momento que eu identifiquei alguma coisa de automático na minha vida, saber de onde surgiu, qual é a raiz desse sentimento, o que está acontecendo, mas pode ser aí um objeto de pesquisa e de estudo também para a gente se entender melhor. A quarta reflexão que a gente pode fazer é entender
o que as nossas relações fazem por nós, né? E o que a gente faz por nossas relações também. Eu sei que vocês já devem ter ouvido que as relações são um espelho, né, um do outro, tanto em relações românticas, familiares, de amizade, mas eu acredito também que além disso, além de ser espelho, as relações, elas são oportunidades da gente trabalhar coisas que a gente não controla, né? Porque a partir do momento em que passa para o outro, a gente já não tá controlando mais, né? Que inclusive é uma reflexão que eu acredito que nesse próximo ano a gente vai ter muito, porque estamos passando astrologicamente por um momento onde os nodos lunares eles estão encontrando Áries e Libra, né? Que é exatamente o nosso indivíduo e o outro, né? As nossas relações. Então, através desses eclipses desse próximo ano, a gente vai ter muitos esses questionamentos e reflexões, mas eu sugiro que sejam questionamentos e reflexões que a gente faça durante a vida inteira também, né? Porque nós somos seres sociáveis, a gente está sempre se relacionando e, consequentemente, querendo ou não, achando legal ou não, a gente está sempre aprendendo com isso, com essas relações. E por último, a quinta reflexão, que é uma reflexão que eu sempre faço e eu já falei aqui nesse vídeo, é quais são as minhas referências. Da onde eu estou buscando essas referências ou o que eu estou fazendo que é admirável no outro e o que eu estou fazendo que é admirável em mim mesma, né? Onde estão as minhas referências internas também. Eu acho que entender isso é uma maneira de poder equilibrar também da onde a gente tira as nossas ações, da onde a gente tem as nossas reações, as nossas vontades, né? Quais são as sensações internas que a gente tem através dos estímulos externos que a gente ganha também. Então, entender quais são as nossas referências, refletir, se questionar se isso é nosso ou se é do outro, é importante também no processo de autoconhecimento. E se você está percorrendo esse caminho do autoconhecimento, me conta aqui nos comentários que ferramenta você utiliza, que ferramenta faz mais sentido na sua vida, no seu caminho. Vamos trocar sobre esse assunto. E se você ainda não tiver inscrito, aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo sobre autoconhecimento, sobre astrologia, sobre viagens, que é o que a gente sempre está conversando por aqui. Que seus caminhos sempre estejam abertos. Um beijo!